Olá, estamos de volta. Este é o vídeo 3 da nossa aula 11 de Teologia Sistemática 1. O pensamento, o ensino de Jesus sobre o mal, ele mesmo diz em Marcos 7, de 20 a 23, que é do coração melhor o Senhor para dizer. E dizia: o que sai do homem, o que sai do homem, isto é que o contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Quanta coisa sai do coração do homem. E Jesus disse: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Portanto, é preciso relembrar também lá em Provérbios, livro de Provérbios, depois de Salmos, o que Provérbios fala logo no princípio, lá está escrito uma palavra muito interessante sobre isso, aqui, lá em Provérbios. E nós temos que procurar ver isso aqui de forma reflexiva. O coração, é do coração do homem que saem os maus desígnios. E o autor de Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui. Filho meu, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro fino. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiantemente. Tudo isso aqui é válido. E no capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus conhecia muito bem o livro de Provérbios. Ele dizia: do coração do homem que saem toda sorte de males. Toda sorte de males. Os opositores de Jesus, que eram os fariseus, saduceus, os principais escribas religiosos de sua época, endiabravam as coisas externas. Isto é instrutivo para nós. Diziam que o demônio estaria nisto ou naquilo, quando na verdade o demônio estava dentro deles próprios. Vejamos um exemplo. O ouro é metal precioso. Não tem nada de demoníaco. Mas o ser humano lhe pode dar qualidade demoníaca, prendendo nele o coração. As pessoas criam seus próprios demônios.
Assim também o diz o apóstolo Paulo: os deuses pagãos em si nada são, mas há pessoas que os adoram. E então eles exercem poder demoníaco. 1 Coríntios 8, de 1 a 6. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. São as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 6. Mas onde está o demônio? O demônio não está nas cartas de jogo, no sexo ou em altares de divindades alheias. Está nas dependências que cria, no abuso que seduz, nas loucuras que instiga. Ele está no coração e em seus desejos. Estes produzem bezerros de ouro e fazem dançar em torno deles. Demoníaca é a observação de adorar ou de temer alguma criatura como se fosse o Criador. Romanos 1, 25. Novamente aí o apóstolo Paulo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Portanto, nasceu no coração do homem, na mente humana, Satanás nasceu lá. Não adianta tirar a culpa, não adianta jogar a culpa, tirar a culpa e jogar a culpa em um ser espiritual. Porque esse mal vai ganhando autonomia cada dia que passa, aumenta a maldade no mundo, no coração do homem. Constituiu-se um poder transsubjetivo, atuante na história, perceptível em diferentes tipos de espírito mal. O mal criou uma esfera de maldição, da qual o ser humano não consegue livrar-se por suas próprias energias. Ficamos apavorados pela brutalidade do ser humano, do que ele é capaz, é verdadeira fera. E não excluir pode nem a nós mesmos. Somos sempre, embora em preocupações desiguais, vítimas e autores do pecado. O diabo sufoca o amor e ensina o ódio. Sim, o mal se encarna em sistemas, ideologias, maneiras de se viver. E onde Jesus viu a encarnação do mal? Jesus viu tal encarnação do mal, entre outras, nas leis da pureza e impureza de sua época, Marcos 7, 1. E o apóstolo Paulo o detectou no domínio da lei, de lei, pecado e morte, Romanos 5 a 7. Nem toda a realidade é má, graças a Deus, mas que as forças do mal marcam angustiante presença, indiscutível evidência. De onde provém o mal? Se houvesse resposta insofismável a esta pergunta, o problema poderia ou estaria quase resolvido. Haveria como dirigir as baterias contra esse pior dos inimigos. Infelizmente, porém, o mal é no fundo inexplicável. Tem algo a ver com a liberdade que Deus concedeu ao ser humano e que inclui a possibilidade de abuso
Porque o coração humano é mau. O mal, aí está uma incógnita, eis uma incógnita. Eu não consigo evitar o pecado, o mal não se resume numa questão técnica, foge a uma análise científica. A biologia ainda não conseguiu isolar o gene do pecado e dificilmente o conseguirá no futuro. Pecado não se corrige por manipulação genética. Também mudança de estruturas por si só não eliminam o mal. Algo de fundamental deve mudar. Algo de fundamental deve mudar. Ou seja, a expulsão do mal exige a força de um novo espírito. Até o próximo vídeo.